Olá turma, mais uma aula de geometria analítica e na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a distância entre um ponto e uma reta. Então vamos à aula. Observem que aqui nessa ilustração eu tenho um ponto P de coordenadas xp, yp e uma reta R cuja equação geral é ax mais by mais c igual a zero. Então o que a gente precisa é calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Observe que a gente pode ligar um ponto a uma reta de várias formas, através de vários segmentos de reta. Agora, qual deles que vai nos interessar? Na realidade, a distância vai ser o comprimento de algum desses segmentos de reta. De qualquer um? Na realidade, não. A distância que eu considero é o menor, tá? É o menor comprimento dentre todos esses segmentos. E você vai obter isso quando o ângulo formado entre o segmento de reta e a própria reta seja de 90 graus. Portanto, eu preciso do comprimento desse segmento que está na cor vermelha. Aí, para isso, eu utilizo essa fórmula, tá? Repito que as coordenadas do ponto P são xp, yp, e a equação da reta que eu considero é a equação geral. Então, aqui nós temos a fórmula. A distância do ponto P para a reta R é o módulo de AXP mais BYP mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula, infelizmente, você vai ter que memorizar, tá? Observe que aqui no numerador aparece a equação geral, AX mais BY mais C. No entanto, no lugar do x e do y, aparecem xp e yp, que é exatamente as coordenadas do ponto P. E aqui embaixo apareceu raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse A e esse B são exatamente esses que aparecem aqui em cima também. Ou seja, são os coeficientes, pelo menos os dois primeiros coeficientes da equação geral. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, e aí você vai entender mais claramente como usar essa fórmula. Outro detalhe, antes de nós partirmos para os exemplos, é o seguinte: você também pode usar essa fórmula para calcular a distância entre duas retas paralelas. Observe que elas são paralelas, não são retas quaisquer, tá? Só faz sentido você calcular a distância entre retas se a priori elas forem paralelas. Agora, como usar essa fórmula para fazer isso? Na realidade é o seguinte, basta que você escolha um ponto de uma das retas e calcule a distância desse ponto em relação à outra. Então, eu não vou usar duas equações da reta, eu vou usar a equação de uma das retas e um determinado ponto da outra reta. Então, geralmente os problemas vêm da seguinte forma: ele coloca duas equações da reta, mas você só usa uma. E da outra reta, você usa a equação que o problema fornece para achar um ponto. Como fazer isso? Por exemplo, digamos que eu queira encontrar um ponto que pertence a essa reta aqui do exemplo 1. Basta você fazer o seguinte: você tem que encontrar, obviamente, as coordenadas x e y desse ponto que você quer achar. Aí, para fazê-lo, você escolhe um valor de y, por exemplo, e acha o valor de x. Nesse caso, digamos, se eu fizer y igual a zero, eu tenho que 2x mais zero, afinal de contas 3 vezes 0 é 0, menos 10 é igual a zero. E aqui claramente eu encontro que x é igual a 5, logo o ponto que eu quero é 5, 0. Tá? Existem infinitos pontos, você só precisa achar um, beleza? Então isso aqui foi só para comentar sobre como calcular a distância entre duas retas paralelas. Então vamos lá, gente, vamos aprender como é que a gente utiliza essa fórmula para calcular a distância entre um ponto e uma reta. É exatamente o que eu quero aqui no exemplo 1. Calcule a distância do ponto P, coordenadas 0, 2, a reta R, cuja equação é essa, 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Lembrando que a equação tem que estar na forma geral. Se tiver em alguma outra forma, você escreve na forma geral. Eu já mostrei como fazer isso. Então vamos lá, pessoal, a fórmula: distância do ponto P para a reta R. A fórmula está aqui, eu não vou escrevê-la de novo. Bom, módulo, como eu disse, aqui apareceu a equação geral da reta
sendo que no lugar do x e do y você já pode substituir as coordenadas do ponto. Então, aqui na equação geral, 2x mais 3y menos 10 igual a zero, eu já vou trocar o x e o y por esses dois valores aqui. Ou seja, 2 vezes 0 mais 3 vezes 2 menos 10 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem são esses a e b? São esses daqui, ó. Lembrando que a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, distância do ponto P para a reta R é igual ao módulo 2 vezes 0 dá 0, mais 3 vezes 2, 6, menos 10, sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Então, distância do ponto P para a reta R é igual a 6 menos 10 dá menos 4, né? Portanto, um módulo de menos 4 igual a raiz quadrada de 4 mais 9, que é 13. Lembre que aqui está em módulo, né? O módulo de menos 4 é o próprio 4. Portanto, 4 raiz de 13. Você pode estar se perguntando por que desse módulo? Pessoal, é uma distância. Distância é sempre positiva, né? Então, por conta disso que nós usamos o módulo. Logo, distância de P para R. Observe que eu não vou parar por aqui, né? Afinal de contas, nós temos aqui no denominador uma raiz quadrada. Então, convém racionalizar, né? Nunca é bom você deixar uma raiz aqui no denominador. Então, como é que a gente racionaliza algo desse tipo? Você multiplica numerador e denominador pela própria raiz de 13. Eu não altero porque isso daqui, na realidade, é 1, né? O número dividido por ele próprio é 1. Então, distância do ponto P para a reta R é igual a 4 vezes raiz de 13 é 4 raiz de 13. E raiz de 13 vezes raiz de 13 é o próprio 13. Então, está resolvido o exemplo 1. A distância do ponto P para a reta R é 4 raiz de 13 sobre 13. Ok? Mais um exemplo, um pouco diferente, né? Mas também usando a mesma forma. Determine o valor de A, né, para que a distância do ponto P de coordenadas menos 1 e A, é esse A que eu quero descobrir, a distância do ponto à reta R, cuja equação é essa, seja 2 unidades de comprimento. Então, como eu falei, é diferente, né, um pouquinho mais difícil, mas também não é nada impossível. Então, qual é a diferença do exemplo 2 para o exemplo 1? Aqui eu conhecia o ponto e a reta, queria a distância. Nesse caso, já sei a distância, é 2. No entanto, nas coordenadas do ponto apareceu esse A. Então, é esse A que eu preciso. Tá? Então, vamos usar a fórmula. Distância do ponto P para a reta R é igual... Bom, está aqui a fórmula, repetindo, eu vou pegar essa equação geral e trocar o x e o y por essas coordenadas. Portanto, eu tenho 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1, mais 4 vezes o A, menos 5, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa distância, o problema já disse que é 2. Então, aqui eu tenho que 2 é igual módulo 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 4 vezes A, 4A, menos 5, sobre... eu vou fazer essas contas rapidinho, só para a gente ganhar um certo tempo, tá, gente? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, então aqui eu tenho a raiz quadrada de 25, que é 5, tá? Quando vocês forem estudar aí, você faz essa conta com calma e vê que realmente aí dá 5. Eu vou colocar um aqui embaixo para poder multiplicar dessa forma, tá bom? Então aqui nós temos, ó, menos 3 menos 5 dá menos 8. Então aqui nós vamos ter o módulo de 4A menos 8, que quando eu multiplicar por 1, acaba ficando assim, ó. Tá, pessoal? Repetindo, ó.
Menos 3 menos 5 dá menos 8. Então aqui vai ficar 4A menos 8. Então o módulo de 4A menos 8. E como eu estou multiplicando por esse 1, fica ele próprio igual a 2 vezes 5, que é 10. Então aqui eu tenho uma equação modular. Eu preciso achar quem é A. Como é que eu resolvo uma equação modular? Eu divido essa equação que eu tenho em outras duas. Ou seja, eu vou acabar encontrando isso. 4A menos 8 igual a 10. Ou 4A menos 8 igual a menos 10. Aí você pode estar se perguntando por quê, né? Veja só, pessoal, aqui é um número cujo módulo é menos 10. Então, quais são os números cujo módulo é menos 10? Qual o número cujo módulo é 10? Tem dois. Quais? O próprio 10 e o menos 10, tá? Módulo de 10 é 10 e módulo de menos 10 é 10 também. Portanto, isso que está aqui dentro tanto pode ser 10 como pode ser menos 10. É assim que você resolve uma equação modular. Você tira o módulo do primeiro membro e no segundo membro nenhuma das equações é o próprio número e na outra das equações é o oposto desse número. Se aqui é 10, aqui vai ser menos 10. Tá bom, gente? Então eu resolvo uma de cada vez e aí o problema está solucionado. Aqui nós temos 4A igual a 10 mais 8. 4A igual a 18, A igual a 18 quartos, a divisão não é exata, mas a gente pode simplificar, né? 18 quartos, simplificando por 2 dá 9 meios. E na segunda equação, nós temos que 4A é igual a menos 10 mais 8, 4A igual a menos 2, A igual a menos 2 quartos, também simplificando, menos 1 meio. Portanto, para esses dois valores de A, a distância entre o ponto P e essa reta tem distância 2. Beleza? Valeu, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.